E vamos falar o seguinte. Olha, esse tema aqui é um tema que desperta muita curiosidade, porque o Dia dos Namorados tá aí, a gente sabe, né? Os casais apaixonados, aqueles casais mais novinhos, aqueles casais que já estão juntos aí há muitos anos. Sabia que existem alguns alimentos que dão uma ajudinha ali, né? Para esquentar o romance, no desejo, no bem-estar. A gente vai entender o que a ciência tem a dizer sobre os famosos afrodisíacos. Então, se acomoda, pega seu cafezinho, vem passar a tarde aqui no Mulheres, porque tá só começando. E eu quero vir aqui com a Caroline Trevisan, que é nutricionista e vai tirar essas nossas dúvidas afrodisíacas. Tudo bem, Caroline? Prazer, muito bem-vinda, viu? Obrigada. Um prazer ter você aqui. Prazer é meu. Então, vamos entender, é verdade que tem alimento afrodisíaco? É verdade que tem alimentos que ajudam a aumentar todas as nossas sensações, aumentar a nossa sensibilidade e, consequentemente, trazer mais prazer, bem-estar. Então, eles trazem esse aumento da sensibilidade, mais prazer e, consequentemente, tem esse nome de afrodisíacos, que vem da deusa Afrodite, que era a deusa do amor. Ah, e agora me conta uma coisa. Tem alimento desse que a gente vai mostrar que traz aquela libido ali na hora H? Não existe. Comeu, pronto. Não existe nenhum alimento que traz o aumento do libido imediatamente e instantaneamente. Né? Eles podem ajudar com os ingredientes e os compostos bioativos que eles possuem a aumentar a circulação, a trazer respostas fisiológicas que vão ajudar na hora H. Mas imediatamente e instantaneamente nenhum alimento faz isso. Agora vamos entender quais são os fatores, então, que influenciam na nossa saúde sexual, né? Porque, afinal de contas, para a gente ter aquela vontade ali na hora H, não é só o parceiro ou a parceira, mas a gente tem que estar bem também internamente, né, Caroline? Sim. Esses alimentos, como eu disse, eles são auxiliares, mas o nosso corpo ele é um conjunto de sistemas. O que é isso? É como um carro. Temos as peças e nenhuma peça funciona sozinha. A gente precisa de todas as peças funcionando bem. Então, olha, sono ajuda? Gerenciamento do sono, que é dormir bem, ter uma qualidade de sono, não só o tempo do sono, mas também a qualidade desse sono, se é um sono reparador, né? A gente tem a questão de saúde de uma forma geral, que para desempenho sexual, melhora do libido, a gente precisa ter um coração forte. Coração forte, né? ok. Então a gente precisa cuidar da saúde como um todo. Não pode estar muito estressada. Gerenciamento do estresse, nos dias de hoje eu acho que é o mais difícil, acredito que seja o mais difícil para a maioria das pessoas. Né? É o mais difícil. Quando se fala de saúde, a parte hormonal também, né? A gente tem a questão hormonal, porque os hormônios reprodutivos exercem influência no libido. E mulheres na perimenopausa e menopausa podem ter a diminuição daquele desejo, daquela vontade, né? E a gente precisa cuidar dessa questão hormonal, porque é um conjunto, como eu disse, são vários fatores. Aí não adianta só a gente comer esses alimentos que a gente vai mostrar aqui, se a gente não cuidar dos hormônios, né? Porque a gente sabe que nesse período realmente as coisas modificam no nosso corpo. Modifica muita coisa, né? Muita coisa, é. Só quem passa pode falar como muda. E a outra parte é que é muito importante é a relação com o parceiro, seja o namorado, seja o marido, seja o rolinho, né? Como que é essa relação, como que é a intimidade, os vínculos construídos e a saúde psicológica também, porque estar bem mentalmente e emocionalmente exerce influência sobre o desejo, sobre o prazer, até o prazer. Então, o prazer, ele se torna maior quando eu tenho um vínculo, de repente, com a pessoa, né? Sim. Então, o alimento ajuda, mas o gerenciamento de tudo isso que a gente falou agora também é importante. Atividade física também, né? Sim, a atividade física é muito importante. Inclusive para a atividade física no momento ali, ajuda também, né? Porque a atividade física, ela vai cuidar, se você fizer treinamento de força, que é a musculação, né, mais conhecida, tem outros esportes, atividades, mas o treinamento de força e o exercício aeróbio, porque cuida da parte da circulação, que a gente falou do coração, mas a circulação é o que aumenta a sensibilidade em todas as regiões do nosso corpo. Então, se eu tenho um sistema circulatório que funciona bem,
eu tenho também mais sensibilidade. E dessa forma eu tenho mais resposta aos estímulos e eu sinto mais prazer. É verdade que você falou que o sono ajuda a gente a ter mais libido. Agora, é verdade que a gente ter essa atividade sexual regular ajuda no sono? O Sim. contrário também funciona? Sim, é verdade. Quando nós temos relação sexual, nós temos, após a relação sexual, liberação de uma série de hormônios, né? Entre elas, e neurotransmissores também. Também. Os neurotransmissores, dopamina, serotonina, ocitocina, e cada um desses neurotransmissores, eles acabam trazendo sensações pra gente. A dopamina é aquele desejo de mais, né? A serotonina é a sensação de bem-estar, de relaxamento. A ocitocina é a sensação de amor, de acolhimento, que é o que a gente produz quando a gente amamenta. Quando o bebê é amamentado, a mulher tem essa produção de ocitocina que traz essa sensação de bem-estar para a mulher. É uma delícia, eu amei amamentar. Eu também. Sofri um pouco no início, mas amei. Eu também, mas amei do mesmo jeito. É aquela relação, é aquela troca, a criação de vínculo com o filho, né? Mas enfim, a relação, ela melhora sim, porque ela ajuda na produção de neurotransmissor. E o que o neurotransmissor faz? Ele regula toda a nossa questão psicológica e emocional. Então, diminui quadros de depressão, diminui crises de ansiedade, crises de pânico. Então, a relação sexual, o sexo, ele é importante para a saúde, sim. Antes da gente abrir a nossa primeira caixinha para ver os alimentos, eu quero fazer mais uma pergunta. É verdade que os homens acordam animados? Né? É mais comum. É mais comum os homens acordarem animados? É mais comum que os homens acordem mais animados, porque isso tem a ver com uma resposta fisiológica e tem a ver com a parte de circulação. Normalmente, quando a gente dorme, nós dormimos em torno de 8 horas, né? E quando a gente dorme, a gente fica sem ir ao banheiro, sem urinar, e isso também acaba favorecendo o aumento da perfusão sanguínea, principalmente no órgão. E o homem manifesta isso de uma forma visível. Entendi. Então, o homem sim acorda um pouco mais animado do que a mulher. Mas isso não significa que a mulher também não possa acordar tão animada quanto o homem. Tão animada quanto, tá bom. É só uma dúvida aí para entender como é que funciona o nosso corpo. Vamos abrir a primeira caixinha? Vamos, Qual que é o primeiro alimento? São várias caixinhas, todas aqui, suspense, Olha, né? já se prepara e anota para ver aí para você o que funciona melhor, né? Porque a Carolina vai explicar pra gente qual a função de cada um desses alimentos. Eu vou tirar esse aqui porque todo mundo sempre escutei falar sobre o amendoim. Amendoim. Festa junina, né? Tem um monte de Agora, receita. Amendoim agora é a hora. Bom, o amendoim é uma leguminosa, diferente do que as pessoas pensam, acham que é uma oleaginosa, mas é uma leguminosa porque mesmo? vem naquele... Na vagenzinha. No baguinho, né, que a gente chama, na vagenzinha. Então, é uma leguminosa, riquíssima em gorduras boas que ajudam na saúde cardiovascular. Então, ajuda muito para essa questão aí do desempenho sexual, por isso que ele é tido como um afrodisíaco. Ah, é por isso, então. Não só por isso, porque também tem arginina, que é uma proteína, um aminoácido, que produz uma substância chamada óxido nítrico, que ajuda na perfusão sanguínea. O que é isso? Aumento da nossa circulação sanguínea. Então, quando eu quero aumentar a sensibilidade ao toque, seja pela mão, por um beijo, pelo contato físico, se eu aumento a perfusão sanguínea, se eu aumento a circulação no meu corpo, eu vou ter mais sensibilidade, eu vou sentir mais, sem precisar de grandes estímulos. Então, por isso que o amendoim entra aí como um alimento afrodisíaco, por aumentar essa parte da circulação. Pela arginina que produz o óxido nítrico. Tá, mas aí vamos lá. Eu fui na festa junina, comi um monte de amendoim. Significa que à tarde, assim, à noite, eu comi um monte de amendoim. Significa a tarde que toda. A tarde toda. Fiquei ali ó, comendo pé de moleque, paçoquinha. Significa que à noite... Significa que à noite você vai ter uma maior produção dessa substância que ajuda no aumento da circulação. Então você vai estar mais sensível. A sua experiência sexual, após ter comido uma quantidade grande de amendoim, pode ser melhor. Entendi. Você pode sentir mais prazer. Porque quando a gente fala de afrodisíaco, a gente está falando de alimentos,
A gente tem até alguns que, pela textura, pelo aroma, estimulam essa sensação de prazer. Olha então, só. tudo que vai estimular e aumentar a sua sensibilidade, essas sensações, e as sensações elas podem ser pelo tato, pelo cheiro, até pelo ouvido. Às vezes Sim, a gente tem com sensações certeza. por todos os sentidos. Então, se você comer bastante amendoim à noite, você vai ter um aumento da sua circulação e você vai estar mais sensível, sim, e pode ter mais prazer. Mas a gente tem todos os outros fatores, Tem né? todos os outros. Aí tem que dormir bem, aí tem, né? É o combo completo. É o combo, nada Olha, funciona sozinho. Vamos para a segunda. A segunda é mais curiosa. É? É. Você acha? Eu acho. É muito falado, né? É muito falado. Muitas mas mulheres usam na menopausa, os homens que querem treinar e ganhar músculos também. então, mas para essa área aqui, Você não sabia, não eu não imaginava? sabia, não. Ah, então tá, vamos falar? Vamos. É a maca peruana. A maca peruana. A O maca, que é a maca peruana exatamente? ela é uma raiz, Tá. tá? Ela é riquíssima em substâncias chamadas macamidas, que vão ajudar também nessa parte da circulação sanguínea. Então, Tá. quando a gente fala de aumento de sensibilidade, quando eu aumento a quantidade de sangue circulante, tanto nas veias, artérias, eu vou ter aumento da sensibilidade, principalmente ao toque. Então, a maca ajuda nisso. Mas ela não só ajuda nisso, tem a parte influência hormonal. E esse alimento é o que tem mais estudos hoje, mas nós não temos comprovação científica com nível de evidência alto. O que é isso? Tem estudos, mas a gente não tem uma comprovação sobre a influência. Sabe-se que a maca aumenta o desejo sexual, tá? Mas em doses muito altas, que às vezes a pessoa não consegue consumir e ainda tem que ter mais estudo para a gente falar com toda a convicção de que ela é efetivamente um alimento que melhora o desempenho sexual e melhora a libido. Mas ela é um estimulante, né? Ela é um estimulante. Tanto que pessoas que praticam atividade física costumam usar a maca peruana. Mulheres na fase de perimenopausa, climatério, que é essa gente. transição aí, usam a maca também porque acaba sendo um estimulante pelas substâncias que foram as que eu falei, as macamidas, que ajudam aí nessa aumento de circulação, consequentemente mais energia, mais disposição. Então tá aí, se juntar o amendoim com a maca peruana, vai ser melhor. Vai, opa! Aqui a gente tem um chazinho, porque muita gente prepara chás de todos os tipos e coloca um pouquinho da maca peruana diariamente. A gente tem influência da maca, eu acabei não falando, na parte hormonal também. Aumento de testosterona, o homem gosta muito, mas o aumento de testosterona ainda é questionável. Os estudos precisam comprovar com mais firmeza sobre o aumento da testosterona. Deixa eu te perguntar uma coisa, tanto o amendoim quanto a maca peruana são estimulantes, né? Deixam a mulher e o homem animados, ou um é mais para homem e outro é mais para mulher? Exercem influência sobre A mesma coisa. Sobre os dois gêneros. Sobre os dois gêneros. Não tem problema algum. Tá bom. Óbvio que para quem tem a testosterona como hormônio em maior quantidade no corpo, que é o homem, por ela ter esses estudos que mostram aumento de testosterona, acaba tendo uma influência significativa no homem. Mas traz resposta nesse sentido aí de aumento de prazer, de ter o toque afrodisíaco para os dois, tanto para homem quanto para mulher. Então tá anotando aí, né? Tá anotando. Já faz o caderninho. Faz o caderninho. Quando que é sexta-feira, dia 12. Sexta-feira é dia dos namorados. Olha lá, mas não precisa ser só no dia dos namorados, não. Sim, pode ser no dia a dia. A gente tem que manter a relação, né? Durante todos os dias. Isso, claro, com certeza, né? Aí esse aqui, Você quer geralmente... deixar por último? Por último, você acha? Você que sabe. Tá, então pula esse. Vamos pra cá. Esse aqui é muito bom, não é? Eu adoro. Não é? Eu amo. Ele por si só já dá prazer, não é? Já. Aí não precisa nem do parceiro, da parceira. Vamos para esse aqui então, a gente vai pular aquele. Vamos. Então, essa aqui é a pimenta, tá? A gente trouxe aqui a pimenta. Dedo de moça. Dedo essa. de moça. Mas a pimenta, ela tem uma substância chamada capsicina, que é uma substância que ela dá aquela sensação de fervor, de calor, né? Uhum. Porque até às vezes quando a gente trabalha com formulações que tem essa substância, o olho arde, o nariz arde e quando a gente consome a gente tem aquela sensação de calor, o rubor que a gente fala.
E essa sensação de calor, o que ela faz? Aumenta a sensibilidade. Então, a pimenta, por aumentar a sensibilidade, por essa substância que eu disse, pelo aquecimento do corpo, é um alimento quente, né? A gente chama na medicina quente, bem chinesa. quente, às vezes é bem quente. Ele traz esse aumento da sensibilidade e, consequentemente, o aumento do prazer. Aí na Bahia que o pessoal pergunta, né, o acarajé, quer o acarajé quente? Aí você acha que é porque tá frito na hora. Não, é que elas tacam pimenta dentro do acarajé, não é A isso? gente tem que tomar cuidado. Tem que tomar Quer cuidado. quente? Quero. Aí você não consegue nem consumir. O que é importante falar é que, às vezes, a gente usa uma dose muito pequena de pimenta para dar o efeito desse aquecimento e desse aumento da sensação de prazer. Existem cápsulas que a gente chama de pimenta, que não é de pimenta puramente, mas do princípio ativo, que é a capsicina, para que a gente consuma, e é também um estimulante. Você fica mais ativo, você fica mais alerta. Mas não dá esse calor. Pode dar. Pode dar. Para algumas pessoas dá, depois de um tempo você se adapta. Mas dá essa sensação de calor porque é a mesma substância presente aqui nessa pimentinha dedo de moça. Tem gente que usa até para atividade física, a pimenta junto com a cafeína antes do treino. Uau, gente, aí é uma bomba mesmo. Mas é em cápsula. Mulher na menopausa pode consumir pimenta? Porque naturalmente já tem aqueles calores, né? Essa pergunta não tem uma resposta única, porque cada mulher vivencia a perimenopausa e a menopausa de uma forma, né? E tudo que essa mulher fez ao longo da vida vai determinar se ela vai ter fogachos, que são os calores, ou não vai ter. Então, não existe nenhuma restrição nessa fase de vida do consumo da pimenta. Tanto faz. A não ser que você tenha os fogachos, né? Que são mais noturnos, para quem já passou por essa experiência. Aí a gente evita o excesso disso e adequa a suplementação. Mas não há contraindicação para a mulher nessa fase de vida. Nenhuma contraindicação. Muitas vezes a gente usa até porque, como ela traz essa sensação de calor, você tem um aumento da taxa metabólica, é um alimento termogênico além de afrodisíaco. Então ajuda no metabolismo, acelerar o metabolismo. Agora, Caroline, toda pimenta tem esse mesmo Toda fator? pimenta em quantidades diferentes. O que determina é aquela ardência que a pimenta tem. Que a gente tem, por exemplo, aquela pimenta biquinho, que ela praticamente não arde, bem né? levinha. Então, a quantidade de capsicina da pimenta biquinho ou da verdinha, né, é muito menor do que da pimenta dedo de moça. E a gente tem pimentas de vários tipos, né? Quando a gente vai em feiras, em Pinheiros, por exemplo, quando nós vamos em feira, tem barracas que você fala qual que eu quero, de tanta variedade que tem. Mas todas têm a substância em níveis diferentes. Então, ó, pimenta, hein? Anota aí a pimenta. Aí, aqui a gente vai abrir esse daqui. Vamos abrir esse? Esse também está na época de consumir. Está na época. Muita gente... Esse aqui está na época de consumir por causa do inverno, né? E das festa gripes, festas juninas. Festa junina, quentão. Posso tirar? Pode. Opa, quase que a gente revela o outro. Gengibre. Gengibre. Gengibre é afrodisíaco? Sim, o gengibre, ele é um termogênico, né? É um alimento quente também, né? Uma raiz que é anti-inflamatória, ajuda muito nos processos de desinflamação, desenvolvimento de doenças. Então, ajuda muito na saúde, principalmente saúde cardiovascular, tá? Tem o gengirol, que é a substância presente nele. Ajuda na parte como afrodisíaco, na questão afrodisíaca, por quê? Porque aumenta a questão da circulação, aumentando também a sensibilidade. Mas se eu diminuo a inflamação, eu diminuo doenças psíquicas, questões emocionais, doenças que podem atrapalhar o meu desempenho sexual. Então, o gengibre entra aí mais como um alimento afrodisíaco por tratar da saúde, naquele combo de coisas que a gente precisa fazer para ter mais a libido e ajudar na saúde, no desempenho sexual. Com moderação. Com moderação. Então, o gengibre, mas o gengibre agora, nessa época, né, é o quentão, é o vinho quente, são essas bebidas de festa junina, às vezes coloca num bolo, às vezes coloca, sempre tem o gengibre ali presente. E é uma delícia. Eu acho uma delícia. Eu também. Minha mãe tinha o hábito de colocar raladinho na salada. Você rala e joga na salada. Mas pode ser chá. Pode ser, como você disse, em preparações, bolo, eu adoro, em biscoito, se você faz e coloca bem pouquinho, né? Porque tem que saber a dose, é que bem nem coentro. Ele fica delicioso. Mas, de novo, nós temos que atentar à quantidade.
Se eu quero um efeito afrodisíaco, eu tenho que ter um especialista para colocar a dose certa, senão ele não faz efeito. Senão não vai funcionar. Aí o feitiço vira contra o feiticeiro. Vira. Essa daqui é a fruta que ficou famosa, inclusive ano passado, como a fruta do amor. É. Não é? Verdade. Você lembra disso? Claro. Virou uma moda, todo mundo tinha que comer. E ficou caro, né? Para Ficou conseguir caríssimo. comer. Vamos abrir? Vamos. Qual que é essa? Olha lá. Esse é o morango. É o morango. Lembra do morango do amor, gente? Oh, meu Deus. Todo mundo queria experimentar aquele tal morango do amor. Daqui a pouco a gente viu, o morango já estava valendo o preço de um carro. Tava. Não é isso? O morango sozinho já valia um carro. Quando ele era um morango do amor, era Nossa. quase uma casa. O que acontece com o morango? O morango é muito associado a essa sedução, a tudo isso, né? O morango é mais pelo simbolismo. Quando a gente fala da questão nutricional, ele não tem tantos nutrientes que exercem influência sobre a questão circulatória, o aumento de prazer, o aumento da sensibilidade. É um alimento riquíssimo em antioxidantes, vitamina C principalmente, e os antioxidantes ajudam a diminuir o envelhecimento, previnem doenças de todos os tipos, né? Porque se eu tenho antioxidante, eu previno de desenvolver problemas de produção excessiva de radical livre. Mas ele não tem um ingrediente, um componente específico que aumente libido. Agora, o que aconteceu com o morango que ele virou esse componente importante ali numa noite a dois? A gente estava falando sobre o que faz um alimento ser considerado um alimento afrodisíaco. E o morango, ele tem um aroma muito forte, Verdade, né? Delicioso. Então, ele aguça essa questão do olfato, de sentir com o cheiro, ele tem um cheiro muito forte. A textura dele é uma textura que também remete, e ele é uma fruta vinculada ao romantismo, à sensualidade. Então, por isso que ele entra como uma fruta afrodisíaca, porque nos filmes ele é muito usado junto com o vinho, até com as pétalas de rosa que não são alimento. Então, é muito mais da imaginação, daquela coisa da criação, que também exerce influência sobre o aumento do libido. Principalmente na mulher. Exatamente, na mulher. Que é o cheiro, que é o tato, é a fantasia de um filme. Então, por isso que o morango entra como um alimento afrodisíaco. Tá aí, olha, antes da próxima aqui, porque é uma outra fruta e essa daqui é surpreendente, porque essa aqui eu também não sabia. Vou só dar um recadinho ali, Caroline, e já volto, tá bom? Te aguardo. E olha, a próxima fruta, a gente já falou do morango aqui, né, como afrodisíaco. Agora, a próxima fruta é surpreendente, essa eu não fazia a menor ideia. Caroline, conta pra gente, que fruta é essa? Quer abrir? Abre você. Eu vou abrir. Já que você fez Tchananã. tamanho suspense. Olha, melancia é afrodisíaca. Sim, Me sim. explica essa, que essa aqui eu não sabia. A melancia é uma fruta riquíssima em água, excelente para a saúde, mas ela tem uma substância chamada citrulina. O que essa substância faz? De novo, dilata os nossos vasos sanguíneos para que a gente tenha aumento da sensibilidade, mais prazer. Então, eu outro dia estava assistindo um canal que eram umas histórias de uns americanos, e o cara tinha consumido um monte de melancia e foi parar no hospital justamente pelo contexto libido. Para aumentar o libido. Era o primeiro encontro dele. Nossa. E ele comeu muita melancia e na hora do encontro ele passou mal e foi parar no hospital para cuidar do mal-estar. Coma com moderação, gente, pelo amor de Deus. A ideia é passar uma noite gostosa. Exatamente, tem que ser com moderação. Mas é essa substância que tem efeito vasodilatador. E aí aumenta a perfusão. A perfusão é a quantidade de sangue. E aí a gente tem mais sangue, tem mais sensibilidade, mais sentidos aguçados e, consequentemente, mais prazer. Eu sei que nutricionista não gosta muito de suco, mas no caso da melancia, pode ser um suco também? Pode. Não é que a gente não gosta muito, a gente... É que tem muito açúcar, né? Concentra porque muito. dependendo do momento, é um concentrado de açúcar, porque para fazer um copo você precisa de uma quantidade grande de fruta. Mas nessa situação, num dia específico, que você quer impressionar o seu parceiro, não há problema nenhum, um suco de melancia com morango e maca peruana. Pronto. Nossa. Né? Aí ninguém segura, né? Tá anotando aí? Ó, tem uma pessoa perguntando se no caso da maca peruana, se hipertenso pode tomar.
eu vou ser cautelosa, a gente tem que ter prudência. É muito difícil eu falar sim ou não para um hipertenso sem conhecer qual é o grau de hipertensão, os medicamentos que ele usa. Então, quando a gente fala de doses bem pequenas, uma pitadinha num chá, não há contraindicação. Mas quando nós falamos desse pó, que você usa quantidades maiores, ou cápsulas que existe, eu oriento sempre a procura de um profissional capacitado para avaliar individualmente e dizer se pode ou não pode. Perfeito. Porque tem um efeito termogênico, aumenta essa parte de circulação, isso para todos, tá? E se o paciente é um paciente que tem uma hipertensão que não está sob controle, pode ter sim algum impacto, não que vá levar à morte, mas pode ter algum impacto. Então, nesses casos em que a gente não tem mais profundidade de conhecimento, eu oriento consultar nutricionista ou médico. Ou médico, boa. Agora, o pessoal está perguntando o seguinte, eu te perguntei lá no amendoim e na maca peruana. O pessoal está perguntando se todos esses alimentos são bons para homens e mulheres. Sim. Todos eles? Sim, todos. Nenhum assim, esse aqui é mais pro homem, esse aqui é mais pra mulher. O que eu falei que acaba tendo um efeito maior pro homem é a maca peruana, mas ele também funciona para mulher. Também. Tá? Então não é só para, não tem nenhum que é só para homens ou só para mulheres. Boa. Todos então, podem ser utilizados. É para todos e para todas, hein, gente? Para quem tiver interessado. Para quem tiver afim. Agora vamos para cá. Essa daqui, nossa, essa aqui também eu não tinha essa noção. Pode abrir? Pode. Eu acho que nenhum desses dois. Essa aqui principalmente. Vou abrir essa aqui, ó. Dá uma olhada. Você sabia? Castanhas e nozes são afrodisíacos? São as oleaginosas. Elas entram e até ficaram por último aqui, porque elas são fonte de ômega 3, né? Que é uma gordura boa que ajuda na nossa saúde cardiovascular. E como para aquele momento de prazer a gente precisa ter condicionamento, né? Tanto para o homem quanto para a mulher, por ter essas substâncias, entre outras, selênio, zinco, que são antioxidantes e também ajudam na diminuição de diabetes, problemas de colesterol, triglicérides, eles entraram, mas ficaram mais aqui para esse cantinho, porque não tem um componente tão forte, mas exercem influência sobre a saúde cardiovascular, por isso que nós colocamos. Não está entre os mais. Não está entre os mais. Entre os mais. Entre os top 10 ali, ele ficaria no 9. Ali embaixo. Esse daqui eu também não fazia a menor ideia. Vamos lá, dá uma olhada, vê se você sabia. Ó, beterraba. Beterraba é afrodisíaco? Sim. A beterraba... No caso, afrodisíaca. É afrodisíaca por ter uma substância chamada nitrato. O nitrato também é um vasodilatador, que aumenta a quantidade de sangue, aumenta a perfusão sanguínea em todas as regiões do nosso corpo, né? E quando a gente fala de prazer, a gente fala do corpo todo. É verdade. E aumentando a perfusão de sangue, eu vou ter mais prazer em todos os aspectos. Então, a beterraba é usada como afrodisíaco por essa questão. Além disso, a beterraba é usada também para quem pratica treino de força, atividade de força, musculação. Porque como aumenta a quantidade de sangue, se eu tomo aminoácido com a beterraba, eu aumento a quantidade de sangue circulante, eu levo mais nutriente, porque o sangue leva nutriente, é o carrinho que leva nutriente para onde eu preciso. Então, se eu preciso ganhar músculos, a beterraba, por aumentar essa quantidade de sangue circulante, leva mais nutriente para o músculo na hora que eu estou treinando. Uau! Então, além de também, é rica em carboidrato, dá energia. Tá aí. Então, para quem quer disposição, energia, um suco de beterraba com morango e melancia vai ser incrível. Gente, aí ninguém segura. Agora, a gente deixou um para trás, vocês lembram? Sim. Esse daqui eu falo que dá prazer, mesmo sem ter companheiro ou companheira. Dá mesmo. Principalmente para nós mulheres. Eu acho que mulher, né, quando nós estamos naquele pré-menstruação, ciclo menstrual, gente, parece que ele é acolhedor, companhia. Não é? Dá aquele abraço gostoso, né, a melhor companhia. Pode abrir? Pode. Dá uma olhada, vê se você concorda com a gente. Chocolate! Nossa, esse aqui é campeão dos campeões. Campeão dos campeões. Vou até explicar que não é o chocolate em si, tá? O chocolate, ele é um alimento que tem cacau. É certo. O cacau que tem esse efeito de ajudar na produção de serotonina, que é um neurotransmissor que dá a sensação de bem-estar,
de conforto. Por isso que esse chocolate, esse alimento é tão acolhedor, né? Na TPM, quando nós estamos tristes, quando a gente tem um conflito. Super, gente. Porque ajuda a produzir serotonina. E a serotonina é esse neurotransmissor que traz essa sensação de calmaria, de bem-estar. Então, ele se torna um alimento afrodisíaco pelo aumento de serotonina e de endorfina também. E aí, no caso da endorfina, é o que acaba trazendo mais a libido, trazendo mais prazer na hora da relação sexual. Que a gente sabe. Quem nunca fez um panelão de brigadeiro nesses dias, né, gente? Ah, é bom demais. Comer como fala? Um tablete. Um tablete inteiro. Olha aqui, ó. Isso aqui é o climatério. Um tablete, troquei o nome da Aline, da Alessandra para a Aline. Quem nunca comeu um tablete inteiro de chocolate? Agora, se a gente for pensar aqui, vamos lá. Quem é o mais? Não tem um alimento mais, porque como a gente falou no início do programa, o aumento do libido, essa questão de tornar um momento mais prazeroso, ela envolve muitos fatores, né? Então, é uma alimentação saudável, porque tem os alimentos que são ruins, que é o excesso de açúcar, de álcool, que vão diminuir o libido. Presta atenção, a gente vai falar sobre isso. Aliás, a Mari, vou te perguntar já, a pergunta da Mari aqui. A Mari perguntou, na noite do Dia dos Namorados, quais os alimentos que podem causar o efeito oposto, diminuir a libido. Mari que perguntou. A Mari. Mari, é o que eu falei, excesso de álcool. Excesso de frituras, excesso de alimentos processados e industrializados, aqueles que vêm embalados, excesso de fumo, falta de atividade física, né? Falando em alimentos, vamos falar açúcar, álcool como bebida e alimentos ultraprocessados que são ricos em substâncias químicas, conservantes, aditivos. Então entrariam esses. E aquele vinhozinho? O vinho, ele tem álcool, mas você não vai consumir 3 garrafas de vinho. E o vinho, ele entra no estímulo do prazer, da sensação dos filmes, né? Aquele romance, um pouquinho de... E também ajuda no relaxamento, né? Verdade. Ajuda no relaxamento, né, se for um primeiro encontro, a pessoa está mais tímida. Então o vinho naquele contexto não faz mal. Quando a gente fala de alimentos, né? Não é que o ultraprocessado ele é um grande vilão ou que o álcool é um grande vilão. Eu falo que existe uma frase que diz tudo posso, mas nem tudo me convém e que as quantidades elas são determinantes. Então tudo envolve prazer. O comer, o beber envolve contextos sociais e que nos proporciona, esses momentos nos proporcionam prazer. Então, vamos fazer Mas o seguinte, equilíbrio. Equilíbrio. Pra gente ter esse equilíbrio, a Caroline trouxe pra gente algumas receitinhas. Claro que a gente não ia deixar de mostrar receitinhas aqui pra vocês. Então, quer vir pro ladinho de cá, claro, Caroline, pra mostrar pra gente o que você trouxe aqui, que aí pode ajudar, né? A misturinha pode ajudar ainda mais. Exatamente. A gente procurou colocar ingredientes que foram citados ali para fazer um pratozinho, uma sobremesa. Para quem trabalha fora, não tem tempo de fazer a comida, vai encomendar a comida, só faz a sobremesa, porque não precisa nem de fogão, nem de panela, nada. Então é super prático. Então aqui a gente vai fazer... São 2 moussezinhos, nós vamos montar aqui juntas, tá? Tá. E depois você experimenta. Tá bom. Esse aqui não tiraram o cabinho, então eu vou pegar um pouquinho da receita. Da partidinho, moranguinho. Não vou colocar a mão aqui, pra ninguém falar, né, que a gente pôs a mão suja. Então nós vamos colocar o morango, são morangos fatiados, tá? Já foram lavadinhos, higienizam o morango como de costume. Tá bom. Então eu peguei dessa receita porque esses não estão picados. Tá bom. Aí nós vamos na quantidade de pasta de amendoim. Pasta de amendoim. Essa pasta de amendoim é crocante. No mercado nós temos pasta com açúcar, sem açúcar. Então, quem for preparar, compra a pasta que mais agradar. Tem pasta com cookies, então a pasta que mais agradar. Tá. Colocamos uma colherzinha de sobremesa de cacau em pó. Em quanto de pasta? Aqui a gente colocou uma colher de sopa. Uma colher de sopa de pasta, tá bom. Eu acredito que vai ser disponibilizada a receita com todas as quantidades certinhas. Porque na receita a gente colocou para uma caixa e aqui a gente está fazendo uma porção individual. Menorzinha, tá bom.
Mel. Mel, que não entrou como um ingrediente ali, mas é para também. dar o sabor. Não, não é. Não é? Não. Tá bom. Ele pode dar energia, é um carboidrato, mas ele não é um alimento considerado afrodisíaco. Tá. Nós vamos misturar o cacau com esse mel. Mel, cacau, pasta de amendoim. Olha, hoje eu tô Pasta assim... americana também é gostoso. Pasta americana também, mas não nesse caso. Aí o mel pode ser a gosto. A gente colocou a quantidade, mas pode ser a gosto. Se quer mais doce, mais mel. Põe um pouquinho mais de mel. Vai ter o moranguinho ali. Aí você vai jogar essa misturinha aqui em cima Tá. do moranguinho e vai jogar por cima amendoim. Amendoim. Nossa, que delícia. Acho que cheirinho é castanha, né? Que eles Castanha. falam. Esse aqui é o amendoim. A gente vai jogar o amendoim. E ó, fica bonito. Pode pôr um moranguinho. Esse aqui eu vou pegar com a mão para decorar. Olha, gente, que lindo. Você quer experimentar esse? Eu quero. Claro. Ai, gente, perguntou pra mim se eu quero experimentar? Claro que eu quero. Olha, vou experimentar esse aqui. Vou pegar uma colherada gostosa aqui, ó. Vou experimentar, hein? Que delícia. Ficou bom? Muito agradável, muito leve. E ó, pra dar energia. Eu coloquei a quantidade de mel a gosto. Não sei se ficou do seu Docinha, gosto. uhum. Ficou gostoso? Tá muito bom. Muito bom. E esse? Vamos lá. Aqui é iogurte grego. Esse eu peguei sem açúcar Vou para comendo fazer aqui uma, enquanto isso, tá? uma versão light, tá? Deixa eu pegar a colher aqui. Então a gente coloca uma camadinha de iogurte grego aqui. Tá. Vamos colocar uma colherzinha de chá de maca peruana. Maca peruana. O iogurte não é afrodisíaco, é mais para dar textura, Não, né? o iogurte é para dar textura, faz parte dos ingredientes. Pode misturar para não ficar tão concentrado. Tá. Nós vamos colocar uva vermelha porque tem flavonoides que são antioxidantes, ajuda para mulher, para homem na saúde, e os moranguinhos. E os moranguinhos. Nossa, que delícia. E por último, Aqui é um mix de castanhas, então tem castanha de caju, castanha do Pará, avelã, tem um mix de castanha e um pouquinho de canela. Você gosta de canela? gosto. Canela é termogênico também, então pode dar aí uma melhoradinha na perfusão sanguínea. E pronto. Pronto. Super prático, deixa bem experimentar geladinho. essa. Não sei se está gelado o iogurte, Mas veja. eu vou experimentar essa enquanto você conta onde a gente te encontra nas redes sociais. O meu Instagram é @caroline_trevisan. Ficou bom? Delícia. @Caroline Trevisan, Trevisan com SN no final. Então, gente, já sabe as receitinhas. Esse aqui tá divino. Beijo. Obrigada. Muito obrigada.